então dar continuidade à nossa jornada. Depois dessa abertura, que tivemos aí uma fala da representante da Secretaria de Educação, a professora Alessandra Siquieri. Eu já até justifico, alguns já mandaram algumas questões, ou perguntaram, né? Naquele momento foi só uma abertura mesmo, né? Foi só a fala dela, sem essa possibilidade de interatividade. Agora nós vamos ter a nossa primeira grande palestra da jornada, que é com a professora Graziela Lima. Ela é doutora em Sociologia, já atua na educação superior com a formação de professores há mais de 20 anos. Nós somos companheiras de estrada, trabalhamos juntas, né, numa instituição, é uma excelente profissional, comprometida com a formação dos professores, comprometida com as mudanças na educação. Então ela vai estar aqui, ela veio trazer essa contribuição, nós vamos partilhar. E a Valéria vai explicar para vocês de novo, né, como que é esse nosso novo modelo aqui, tá bom? Então eu espero que vocês aproveitem bastante dessa nossa atividade nesse momento, dessa palestra com a professora Graziela Lima. Olá, é muito bom ter vocês conosco, né, nesse momento bem gostoso, onde nós compartilharemos conhecimentos. E a gente lembra que o novo formato neste momento, vocês ouvirão a fala da professora Graziela, e no momento posterior que nós teremos a nossa interatividade. Porém, durante a fala da professora, vocês já podem postar no chat de mediação dúvidas, questionamentos, para que a gente possa depois compartilhar com a nossa palestrante. Aproveitem bastante esse momento especial. Pedimos mais uma vez aos tutores, então, a colaboração deste momento aí, que vocês incentivem os alunos, né, nos questionamentos, porque é isso que vai dar um bom fechamento, é isso que dá sentido para essa nossa conversa. Não é só uma palestra, né? A professora Graziela, com certeza, não veio aqui só para falar, mas para conversar, trocar, partilhar conhecimentos. Então, tutores, incentivem os alunos aí a participarem e enviarem os seus questionamentos. E no segundo momento a gente vai estar conversando então com a professora. Até daqui a pouquinho, então, logo após a vinheta, a professora Graziela já estará com vocês novamente. Até já, pessoal! Olá, meus queridos e minhas queridas, é um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando conhecimentos, falando de educação, falando de sociodiversidade e multiculturalismo, que são aspectos muito importantes hoje nos debates dentro da sociedade e dentro da educação. Como a Marília disse, eu sou socióloga, eu trabalho já há 20 anos na formação de professores no curso de pedagogia, eu sou uma militante de direitos humanos e eu até assim vou pedir um pouco de desculpas porque eu estou estreando, né, com esse mecanismo de comunicação, né, sou uma professora mesmo de cursos presenciais, então essa é a minha primeira vez que eu estou tendo essa possibilidade de conversar com vocês através dos recursos tecnológicos. Espero que tenhamos, assim, uma conversa muito proveitosa, muito positiva. Sou uma pessoa absolutamente apaixonada pela educação, acredito na educação como instrumento fundamental, né, para a transformação da realidade social, que é o que todos e todas queremos. O que eu trago hoje como uma reflexão, e eu vou dizer a princípio que são pontos, aspectos fundamentais, né, dessa discussão, é a relação da questão da sociodiversidade, do multiculturalismo e a formação de professores, professoras, né? É um tema bastante amplo, bastante complexo, mas eu vou fazer alguns recortes para que a gente entenda os seus aspectos fundamentais. O que nós temos aqui, olha? Até como socióloga, nós temos a prática na abordagem dos temas tratados, que a gente consiga colocá-los no contexto social, histórico, cultural. E nesse sentido, a gente tem que pensar por que hoje essa discussão da diversidade, da sociodiversidade, da diferença, do multiculturalismo é tão importante e por que a educação está sendo desafiada a se repensar a partir dessas questões.
Ora, porque nós temos um contexto que coloca esse desafio esses desafios para a educação. E qual é o contexto? Nós temos um contexto ligado à globalização neoliberal. Né? A primeira questão que nós temos que entender é este último movimento da globalização, da crise do capitalismo datado de meados da década de 70, cuja saída dessa crise foi encontrada através da globalização, né? Do mundo global, principalmente da globalização econômica e cultural. Então, a partir deste movimento, nós vamos ter na sociedade uma série de modificações. E eu gosto muito, eu vou trazer um autor para vocês, chamado Boaventura Souza Santos, que do meu ponto de vista é um dos que melhor contribuem para esse debate, e ele vai mostrar para a gente o seguinte, olha, a globalização neoliberal, ela corresponde a um regime de acumulação de capital, né, um regime mais intensamente globalizado que os anteriores, e que visa, por um lado, dessocializar o capital, libertando dos vínculos sociais e políticos que no passado garantiram alguma distribuição social e, por outro, submeter a sociedade como no seu todo, a lei do valor, né? No pressuposto de que toda atividade social se organiza melhor quando se organiza sob a forma de mercado. Então, assim, a gente começa a pensar essas últimas modificações da sociedade capitalista a partir da globalização como um problema grave no sentido de aprofundar as desigualdades sociais. Tá bom? Eis o nosso foco fundamental, a questão das desigualdades sociais. E o que vai acontecer a partir daí? Ó, esta forma de globalização, apesar de hegemônica, não é única. E, de fato, tem sido crescentemente confrontada por uma outra globalização, que agora é o nosso foco, né? Que é uma globalização alternativa. Então, diante desse aprofundamento das desigualdades sociais, nós tivemos também como resposta da sociedade, né, a sociedade civil organizada, através dos movimentos sociais, reivindicando os seus direitos, né? Reivindicando uma melhor qualidade de vida. E nesse sentido é que a gente começa a pensar o enfrentamento das discussões sobre o que é ser diferente, o que é ser desigual, tá? O que é a identidade social. A gente vai começar a pensar a partir dessas questões. Esse movimento, historicamente, está datado na década de 60, nós começamos com os primeiros movimentos negros, o movimento de mulheres, né, reivindicando seus direitos específicos, reivindicando o seu direito a uma identidade específica, mas que se aprofundou mesmo a partir da década de 80, né, o que muitos sociólogos chamam dos novos movimentos sociais, em que vários grupos, né, reivindicam, então, os seus direitos na sociedade. Então, olha, resgatando aqui para a gente entender melhor, nós temos um contexto social de aumento das desigualdades sociais e, em contrapartida, um movimento da realidade social dos grupos organizados reivindicando os seus direitos. Tá bom? Nós temos aqui uma forma de chamar a atenção dessa globalização alternativa, a formação dos fóruns sociais mundiais, assim que tem acontecido de tempos em tempos, o primeiro em 2001, que traz, então, um novo olhar para essa realidade e um enfrentamento, né, em relação a uma proposta de enfrentamento em relação à questão das desigualdades sociais, tá bom? Então, essas são ideias pautadas a partir dos pensamentos e dos estudos, dos estudos do Boaventura Souza Santos. E é neste contexto extremamente complexo, de múltiplas determinações, que emergem questões fundamentais na nossa época, relacionadas, então, à diferença, à igualdade, à identidade, à diversidade e à justiça social. Então, o que eu estou buscando fazer aqui? Contextualizando a educação num contexto de uma sociedade extremamente complexa, numa sociedade onde os grupos sociais estão reivindicando seus direitos, confrontando com uma realidade profundamente desigual. Tá bom? E aí, o que nós temos a mais aqui? Olha, a partir dessas lutas políticas, né, empreendidas principalmente na década de 60, mas
mais especificamente 80, a sociedade civil, os movimentos como dos negros, afrodescendentes, mulheres, a questão dos grupos LGBTT, que são a diversidade sexual, os indígenas, pessoas com deficiência, entre outros, reivindicaram e conquistaram direitos de cidadania e uma maior visibilidade social, marcando um campo de heterogeneidade e especificidades que exige da gente uma cuidadosa reflexão, né? Esse campo, esse contexto de diversidades, ele nos coloca extremos desafios, não só no contexto da convivência social, mas também no contexto da própria educação, tá bom? O que nós vamos ter agora? Tá? Esses movimentos sociais, eles buscaram e ainda buscam. Por que ainda buscam? Porque não basta ter conquistado os direitos na forma da lei. Nós sabemos que na forma da lei nós temos infinitas conquistas. Porém, nós precisamos conquistar na vida, na prática, fazer valer esses direitos. E hoje, o que os grandes movimentos sociais estão fazendo é conseguir, né, tentar fazer com que esses direitos sejam efetivamente conquistados, tá bom? Para que a gente tenha uma sociedade realmente democrática e inclusiva. Uma inclusão que tem que ser de todos os indivíduos, indistintamente. Tá bom? Então, assim, é uma diversidade cultural, né, adquirindo a cada dia novos contornos, porque a realidade ela é extremamente dinâmica, é uma realidade que apresenta essa complexidade e a todo momento nos desafia a pensar sobre isso, né? Na década de 60, nós não tínhamos, por exemplo, a preocupação com as questões ligadas às pessoas com deficiência. Foi através da sua organização, da organização desses grupos, que hoje a sociedade busca pensar, que hoje a sociedade busca mecanismos de fazer esse processo de inclusão, né? E se desafia a conviver da melhor forma possível, respeitando o outro como um diferente. E assim, e no que se refere especificamente à escola, que vai ser o foco fundamental das nossas reflexões, impôs-se a necessidade de se pensar novos caminhos, destacando-se a concepção e práticas pedagógicas relacionadas à educação inclusiva e à escola cidadã. Então, nós vamos pensar os aspectos ligados à multiculturalidade, à sociodiversidade, focadas no contexto de uma escola, então, inclusiva e de uma escola cidadã. Aqui tem uma imagem que já ficou bastante conhecida, né, nos meios informacionais, é a questão ligada ao nosso país. Você tem, assim, um país que tem como exemplo, um modelo, né, que tem uma sociodiversidade bastante grande, é o nosso país. E essa foto aqui, esse desenho, essa ilustração, ela mostra brilhantemente. Nós temos aqui uma formação do povo brasileiro que nos indica e nos mostra uma complexidade e uma diversidade muito grande. E o nosso desafio de conviver com essas diferenças, respeitando-as e buscando não discriminar, não assumir atitudes preconceituosas e muitas vezes violentas com aquele que é o diferente. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou trazer aqui um desafio, né? É um pensar, né? É do Darcy Ribeiro, um grande antropólogo brasileiro, que nos seus estudos sobre a formação do povo brasileiro, ele colocou umas questões que são muito interessantes. E essa, especialmente, ele faz com que a gente coloque assim, um espelho no nosso próprio rosto. Olha só o que ele diz. Todos nós, brasileiros, somos carne daqueles negros e índios supliciados. Tá? Todos nós brasileiros somos por igual a mão possessa que os supliciou. Tá? A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos, e a gente insensível e brutal, que também somos. Como descendentes de escravos e de senhores de escravos, seremos sempre servos da maldade destilada e instilada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre os homens, sobre as mulheres, sobre crianças convertidas em pasto de nossa fúria.
Eu destaquei este pequeno trecho do Darcy Ribeiro, porque eu acho fundamental, quando a gente vai refletir sobre a realidade brasileira, que a gente consiga enfrentar essa dura realidade da nossa história, desse olhar para a nossa história, né? Nós somos um povo que tem uma história de escravidão, de escravização. Nós temos uma história enraizada em questões ligadas a preconceito, a discriminação, né? E isso a gente não pode esquecer. E isso muitas vezes faz parte dos aspectos ligados à nossa cultura e à nossa formação, né? Nós temos que superar a visão de que muitas vezes nos foi imputada de um país que tem uma democracia racial, por exemplo. Muito pelo contrário, é um país muito preconceituoso que busca disfarçar os seus preconceitos, busca negar os seus preconceitos, né? E eu acho que o Darcy Ribeiro foi feliz aqui neste trecho, porque nos coloca o espelho na cara, assim. Quem somos nós, povo brasileiro? Somos um povo que tem uma história e que tem uma história que está muito ligada à questão da violência, do preconceito em relação ao outro que é considerado diferente. E quem é esse diferente? Esse diferente por relações de dominação, por relações de poder na sociedade, o diferente daquele que nos colonizou, né? Daquele que traz na construção dessa sociedade brasileira um padrão cujo aquele que não se enquadra, né, é tratado muitas vezes com preconceito, discriminação e violência. Então, para mim, isso é um aspecto fundamental, porque a gente não pode negar que nós temos sérios problemas no nosso país ligados a essas questões. Tá? Então, para que a gente enfrenta, a gente não pode fazer assim um pacto de hipocrisia, que eu chamaria, né? Para dizer que não, aqui nós convivemos na diversidade de uma forma cheia de paz e de compreensão entre os diferentes, muito pelo contrário. O nosso país tem índices de violência contra as mulheres, contra crianças e adolescentes, contra negros, contra indígenas, muito alto. Né? São índices muito altos, então a gente precisa agora enfrentar essa realidade de uma outra forma, fazendo aqui um resgate, o que todos dizem, a importância de se conhecer a história, para que a gente consiga superar aquilo que entendemos que não nos serve mais, que não nos cabe mais. Né? E aí, para finalizar, a mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista, classista e eu complementaria também sexista por conta da violência contra as mulheres. Então, o meu movimento aqui é trazer algumas questões assim para polemizar mesmo, para fazer pensar, né, sobre a nossa realidade, uma realidade que está num contexto global, né, nós fazemos parte de uma sociedade hoje globalizada, mas nós temos as nossas especificidades ligadas às questões do nosso processo histórico. E no nosso processo histórico, nós temos aqui essas dívidas muito grandes com determinados povos e determinados grupos da sociedade. Vamos continuando? Então, olha só, os debates sobre o reconhecimento e o respeito à sociodiversidade no Brasil exigem um repensar, então, sobre a história, tá bom? Do país, discussões sobre a chamada formação da sociedade brasileira e da identidade nacional. Quem é o povo brasileiro? Quem é você, né, brasileiro? Como é que a gente entende isso? Qual é a identidade do povo brasileiro? Na medida em que, como nós vimos no mapa do Brasil, ali ilustrado, a gente tem uma série, né, de diferenças regionais, de múltiplas interferências e múltiplas influências, melhor dizendo, de diferentes grupos. Como é que a gente entende isso? Se a gente tem, por exemplo, algumas identificações como uma cultura nordestina, uma cultura sertaneja, pernambucana, caipira. Como é que a gente entende essa formação e essa identidade nacional? A problematização das ideias e concepções a respeito da nossa mestiçagem, né? Então, nossos livros de história, muitas vezes, não colocam esse debate da forma como tem que ser, né? Talvez mascare um pouco, né, a partir das discussões da democracia racial, os graves problemas que nós temos na convivência entre os diferentes do nosso país.
tá bom? A questão das minorias, que formam a grande maioria da população. Eu queria só resgatar um pouquinho que quando a gente fala em minorias, nós estamos falando em minorias políticas. Minorias políticas, elas estão relacionadas a grupos que não têm o efetivo poder na sociedade, né? Que são grupos que são marginalizados, que sofrem processos de preconceito e discriminação. Então, são esses os grupos que normalmente se organizam através dos movimentos sociais para reivindicar, então, esses direitos à igualdade social, tá bom? Então, vamos lá. Só para que esse primeiro movimento que eu estou fazendo aqui com vocês é um movimento de trazer aspectos ligados ao contexto histórico, né, que nós vivemos, a questão do Brasil nesse contexto, os aspectos fundamentais da formação do povo brasileiro, e aí trazer uma discussão que seria muito interessante, que é um conceito, uma forma de olhar essa realidade, né, que é ligada à questão do multiculturalismo. Se vocês começarem a estudar sobre multiculturalismo, vocês vão perceber que existem diferentes tendências dentro dessa discussão. E eu vou assumir aqui uma compreensão também baseada no Boaventura Souza Santos, que é o autor que eu mencionei anteriormente, tá bom? Então, olha só, para que a gente consiga compreender este contexto todo e para que a gente consiga enfrentá-lo e superá-lo, então a gente traz uma análise a partir dos estudos do multiculturalismo. E o que vem a ser isso? Um movimento que é teórico, é metodológico e é político. Tá? É político em que sentido? Nós fazemos parte, eu me incluo nesse fazemos parte, de um grupo de intelectuais e de pensadores que pensa a realidade social a partir, então, de um projeto político de transformação. Tá? A gente não vai estudar a realidade só para conhecê-la, nós vamos conhecê-la, né, para pensar um projeto de transformação. O multiculturalismo, então, é um conceito que vem trazer para a gente essa preocupação. Tem toda uma matriz, uma fundamentação teórico-metodológica, política, porque tem uma proposta de transformação social voltado para o reconhecimento, né, e valorização das diferenças, de todas as diferenças que temos, e principalmente contestação de preconceitos e discriminações, assim como espaço de possibilidades de construção de diálogos entre diferentes culturas. Eis um dos nossos principais desafios na convivência social, né? Como é que a gente pode, então, dialogar e conviver melhor com os diferentes, né? Como é que a gente faz isso? Se vocês observarem dentro dos PCNs, o tema transversal ética, né? Ele nos dá alguns elementos tão interessantes, né? Como que a gente pode fazer essa construção, né? De diálogo entre os diferentes, do respeitar o outro, através de uma compreensão, né, de justiça, de solidariedade, né? E de respeito ao outro que é diferente. Se a gente conseguir, é o campo ético que se constrói dentro de uma sociedade democrática do direito, é um dos aspectos fundamentais para a gente começar a pensar, a conviver com as diferenças, respeitando-as, tá bom? Então, eis um movimento importante dentro das discussões sobre multiculturalismo. Existem alguns críticos sobre o multiculturalismo, eu gostaria até de destacar isso, porque, de repente, alguém pode ler, né? A gente que está conectado à internet, lendo muitas coisas, vendo muitas coisas, mas é o que o Boaventura Souza Santos diz, que existe uma perspectiva do multiculturalismo conservador. Né? O multiculturalismo conservador é aquele que só reconhece as diferenças, mas não tem nenhum projeto político de transformação dessa realidade social. Contudo, na nossa perspectiva, na perspectiva que eu estou trazendo aqui para vocês, além do reconhecimento da valorização, uma proposta de transformação social. Outra questão teórica bem interessante é que se vocês começarem a estudar diferentes autores no campo da educação,
no campo da antropologia, por exemplo, vocês vão ver dois grandes autores citados nesse debate de multiculturalismo, que é o Peter McLaren, tá? Ele fala numa perspectiva crítica, ele fala de um multiculturalismo crítico, e o próprio Boaventura Souza Santos. No contraponto, ao contrário de uma visão do multiculturalismo conservador, ele fala, então, de uma visão emancipatória, de um multiculturalismo emancipatório, tá bom? E é onde mais eu me localizo nas discussões que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, não basta o conhecimento e a aceitação da diversidade cultural. Assim, estudei, achei bem interessante, que bom que tem a diversidade cultural, mas eu não assumo propriamente uma postura de quem vai enfrentar para superar essa realidade das desigualdades sociais. Então, o que se coloca aqui? Necessita também de uma atitude de questionamento e de reflexão a respeito dos preconceitos, da desigualdade, da injustiça social presente nas relações interculturais. Tá bom? Então, quando a gente que nós vamos agora adentrar no campo da educação, né, no campo dos projetos pedagógicos voltados para a questão da diversidade, da sociodiversidade cultural, a gente tem que levar em consideração que o que nos sustenta, o que nos fundamenta, efetivamente, são essas ideias ligadas ao multiculturalismo. Especialmente, né, do meu ponto de vista, as ideias do Boaventura Souza Santos. Tá bom? Então, vamos lá, o nosso grande tema agora, né, eu fiz toda uma introdução para fazermos contextualizar, né, teoricamente e historicamente, né, o porquê que hoje a educação se desafia, né, a enfrentar essa realidade de desigualdade social. Então, olha só, numa sociedade marcada por diferenças, tá, desigualdades, diversidades socioculturais, exclusão de identidades culturais, embates étnicos. Mais do que nunca, é preciso repensar o papel da educação e, consequentemente, o papel do professor, da professora nesse contexto. Outro ponto fundamental que eu vejo, e eu debato bastante com os meus alunos, com as minhas alunas, é que a gente consiga saber entender o que é ser diferente, né? E o que é ser desigual, porque muitas pessoas às vezes se confundem um pouco na fundamentação dessas ideias, né? O que é ser diferente, né? Então nós vimos assim naquela ilustração do Brasil a figura de um negro, a figura de um branco, de um indígena, né? Então nós temos homens, nós temos mulheres, nós temos pessoas idosas, nós temos pessoas com deficiência, nós temos crianças, nós temos adolescentes, né? São indivíduos, então são pessoas marcadas pela questão da diferença, né? O que a gente tem que entender é que no encontro das diferenças, né, e entendendo também a questão da realidade social marcada por relações de poder, essas diferenças são transformadas em desigualdades. Então, assim, uns, né, serão considerados mais importantes do que outros, terão melhores condições de vida do que outros, terão um tratamento melhor do que outros, tá bom? Então, assim, isso que vem a ser a questão da desigualdade. Quando a gente vai para os movimentos sociais, eu sou uma pessoa ligada ao movimento de mulheres, né? Eu sou bastante empenhada na questão dos direitos humanos. Quando a gente reivindica, então, a igualdade entre os diferentes, efetivamente, no sentido de que essas diferenças sejam respeitadas, efetivamente, tá bom? Então, viva a diferença, mas com direitos iguais. Essa, né, o grande lema que a gente leva dentro dos movimentos sociais. E eu resgato os movimentos sociais porque eles são fundamentais para as mudanças nas políticas públicas, como nós vimos ali no primeiro movimento que eu fiz aqui com vocês, e eles são essenciais também para pautar algumas coisas ligadas à educação, né? Hoje, se nós temos, por exemplo, toda uma política voltada à inclusão, à acessibilidade, foi porque existiu um movimento, né, social que cobrou isso das políticas públicas, e dentro das políticas públicas e sociais, a educação também inserida. E hoje nós pensamos a educação e a escola no contexto, então, do respeito a essas diferenças. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Quando as mulheres vão às ruas reivindicar
o direito à igualdade em relação aos homens, isso não significa que as mulheres queiram ser idênticas aos homens. É essa a grande questão que a gente tem que pensar. Reivindicam que suas diferenças sejam respeitadas, mas que, no contexto da realidade social, seja possível que tenham o mesmo tratamento, as mesmas condições, as mesmas oportunidades. Eis o campo da igualdade, né? Como que eu vou pensar, por exemplo, em tratar uma pessoa que tem uma deficiência física igual a uma pessoa que não tem deficiência física? Ora, por exemplo, vamos pensar no direito de ir e vir, né? Todo ser humano tem direito de ir e vir. Como é que a gente pode fazer isso? Então, a gente vai fazer com que a pessoa que se desloca, a pessoa que anda assim na cadeira de rodas, ela tenha toda a condição na sociedade para ter acesso, né, aos prédios públicos, acesso aos locais de lazer, à escola, tanto quanto a pessoa que não possui essa deficiência. Então, quando nós construímos, né, as formas de acessibilidade, nós não estamos privilegiando as pessoas e dando algum tipo, né, de privilégio às pessoas que têm essa deficiência, muito pelo contrário, criando mecanismos na sociedade que possibilitem que elas também usufruam do direito de ir e vir, como todo mundo. Então, eu acho que é uma discussão importante de ser feita, porque às vezes as pessoas se confundem, né? O que é que está acontecendo, né? Algumas políticas públicas pensadas para a questão da diferença, muitas vezes são mal compreendidas e entendidas como algum tipo de privilégio a algum grupo humano em especial. Não se trata disso, se trata da gente olhar aquele que é diferente, né, e conseguir construir na sociedade que ele tenha uma vida digna como todos têm o direito de ter, né? E se ele tem algumas especificidades, né, no seu modo de ser, na sua cultura, a gente tem que pensar sobre essas questões, né? Então, eu dei essa nota de rodapé aqui neste momento, até porque a gente saiba efetivamente do que a gente está conversando aqui, né? O que é ser diferente, o que é ser desigual, e quando os grupos que reivindicam, né, a igualdade, efetivamente, do que é que eles estão falando, tá bom? No contexto da escola, como que a escola, a educação se coloca, então, nessa discussão toda, até porque, como eu disse, a gente entende a educação como um dos instrumentos poderosos para que a gente consiga construir essa sociedade igualitária, tão sonhada, com justiça social, com respeito ao outro que é diferente, tá bom? E neste contexto, a questão do papel do professor. Outra observação que eu gostaria muito de fazer. Às vezes a gente lê muitas coisas sobre professores, sobre o papel dos professores, a gente vê muita coisa na mídia e às vezes existe uma sobrecarga, do meu ponto de vista, em relação ao papel do professor, né? O professor sozinho, ele não vai conseguir fazer milagres, evidentemente. Ele é uma figura importante na relação ensino-aprendizagem, mas sem todas as outras condições necessárias para o exercício, né, para o exercício da sua profissão, para a efetividade, então, dessa construção de conhecimentos, ele pouco vai ter condições de fazer. Nós vamos focar, porque ele é um papel importante, porque ele é um sujeito nesse contexto, inclusive para fazer determinadas reivindicações para que a gente conquiste, né, este projeto transformador da educação. E o que vem a ser isso? Tá? A gente vai fazer uma discussão breve, rápida aqui, sobre a educação e a formação de professores. Não pode mais ignorar a questão da multiculturalidade, né? É muito importante que o professor também tenha esse conhecimento, que ele tenha essa formação, para que na sala de aula, no contexto da escola, como a gente fala, no chão da escola, ele também não seja um agente que reproduz preconceito, tá? Que discrimina a criança, que discrimina o adolescente. Então, é muito importante que ele tenha essa preocupação de entender todo esse contexto multicultural e entender os conceitos adequadamente, por isso que nós falamos tanto num professor pesquisador, num professor reflexivo, que tenha condições, então, de, na sua atuação, né, no contexto escolar, que ele consiga ser também esse agente político,
né? E aí a gente coloca o político no seu sentido aristotélico, mesmo no sentido de promover, né, o bem comum, no sentido de fazer o melhor, né, num contexto da coletividade. Esse professor tem que ter uma formação adequada, uma formação que é continuada. Este momento que nós estamos vivenciando aqui, né, um curso de formação para professores na área de letras e pedagogia, é fundamental essa discussão. Não pode continuar em um modelo educacional que se omite face à diversidade sociocultural da sociedade e aos preconceitos e estereótipos a ela relacionados. Nós temos uma história da educação que muitas vezes se procurou negar as diferenças, procurou-se negar os conflitos, né, e buscar uma determinada uniformização, né? Até mesmo a estrutura física das escolas, a forma de se portar, o uso do uniforme, né, é uma coisa que não se enfrentava efetivamente e que hoje estamos enfrentando sérias dificuldades para conseguir dar conta dessa diversidade e de como lidar com todas essas diferenças. Por isso que a gente está estudando tanto e está procurando tanto buscar uma forma de agir pedagogicamente no sentido dessa construção de uma igualdade, né, de uma sociedade pautada pela igualdade. Prevalecem na nossa sociedade multicultural os processos de massificação cultural, difundidos tanto pela mídia quanto pelas instituições. Esse é um outro aspecto ligado àquelas discussões anteriores sobre globalização, né? A globalização, no seu movimento cultural, ela busca assim, um processo de massificação. Em que sentido? Né? Sentido de também apagar as diferenças e você achar que a cultura é global, que todos, né, usufruem igualmente dos mesmos recursos, e tem uma mesma identidade, né? O que também não é verdade, né? Busca-se fazer esse movimento através principalmente dos meios de comunicação, da mídia, mas o que nós assistimos, né, em contradição, porque toda a realidade social é bastante contraditória, nós assistimos então a um levante, um movimento voltado assim para a busca das próprias identidades. Tá bom? Então, olha só, a educação muitas vezes e o espaço da escola muitas vezes tem algumas dificuldades para trabalhar o contexto da diversidade das diferenças, tá? Em nome da construção de padrões culturais homogêneos. Porque a gente tem que ser muito sincero, né? Trabalhar com a questão das diferenças é muito difícil, né? É muito difícil porque nos desafia o tempo todo, né? A questão de construção de um projeto pedagógico na escola, voltado assim às questões, às discussões da diferença, à discussão do currículo, que leva em consideração essa questão também, dá muito mais trabalho, né? Então, às vezes, se busca um caminho mais fácil, e o caminho mais fácil seria, então, a gente negar que existe isso, e aí a gente usa um discurso ideológico, falando assim, não, aqui a gente está tratando as coisas, né, de uma forma igual, mas o que está por trás desse conceito de igual? Né? É o igual que respeita as diferenças ou é o igual que nega as diferenças e estabelece um padrão como se fosse alguma coisa que serve para todo mundo, um figurino que serve para todo mundo, tá bom? E aí eu coloco aqui para vocês, então, neste contexto, quais são os principais desafios. Democratizar a educação, né? A partir de um trabalho de inclusão dos diferentes dentro da escola. A gente conquistou isso no campo da legislação, no campo do pensamento, de um pensar sobre o papel da escola e da educação no contexto atual, mas no concreto, no chão da escola ainda, a gente não está conseguindo fazer valer isso. Nós estamos encontrando inúmeras dificuldades, né? Um trabalho de inclusão, e a inclusão que a gente diz é uma inclusão de todos, de todas. De um modo geral, as pessoas acham que as questões ligadas à inclusão só estão pautadas pelas pessoas
com deficiência, e não é isso, né? A inclusão, ela tem um contexto, a sociedade inclusiva é uma sociedade que caracteriza que todos têm o direito de viver com a mesma dignidade, né? Nas questões ligadas à igualdade, né? E aí o que nós temos aqui? Olha, através de uma metodologia, então a escola tem que buscar uma metodologia que transforme as diferenças em possibilidades de construção de novos saberes e valores voltados para o respeito, para a tolerância e a convivência democrática entre as diferentes pessoas e grupos sociais, né? Então eu volto a falar também que a importância da gente ter um conhecimento profundo sobre os conceitos que nós utilizamos. Eu vi uma revista de educação uma vez, falava assim, o título da capa era até o blá 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 da educação, né? E quando eu fui ler a matéria, estava falando exatamente isso. Muitas vezes se apropria de alguns termos, de alguns conceitos, mas eles estão vazios de sentido, né? Então, assim, o que é efetivamente uma escola democrática? Quando eu defendo uma gestão democrática da escola, do que é que efetivamente eu estou falando, né? Então, assim, para que eu defenda e para que eu vivencie, eu tenho que conhecer a fundo. É por isso que nós estamos aqui, para mergulhar mesmo, enfrentar efetivamente essa realidade. Então, quando eu penso em democracia, quando eu penso numa convivência democrática, eu estou falando, então, desse respeito ao diferente, dessa construção de uma forma de conviver com as diferenças, respeitando, né, e construindo uma realidade pautada pela cultura da paz, né, que a gente sempre está comentando em relação a isso. Vamos ver mais uma coisa. Construir projetos educativos que tenham a capacidade e o compromisso de reconhecer a riqueza cultural brasileira. Nossa, eis assim um grande movimento que a gente tem como um compromisso muito grande. Nós temos na história do nosso país, por exemplo, um movimento de negar a nossa identidade cultural, negar assim as nossas raízes africanas e indígenas, né? Durante muito tempo, a sociedade brasileira, através dos grupos de poder instituídos, eles buscavam dar uma outra identidade para o Brasil, trazida assim do exterior. O que foi acontecendo, principalmente a partir, vamos marcar um fato interessante nesse contexto, que é a Semana de Arte Moderna, que é o resgate dos valores nacionais, daquilo que efetivamente nos caracteriza do ponto de vista de um processo histórico, né? Então, é muito interessante a gente pensar que tem que ter orgulho dessa nossa grande diversidade cultural, né? Olhar essa diversidade cultural com os olhos da solidariedade humana, da compreensão do respeito ao diferente, né? E a possibilidade de construção política de diálogos com esse diferente, né? Que é o maior desafio que nós temos na sociedade contemporânea, utilizando como importante instrumento político-pedagógico na formação, no processo de formação de cidadãos e cidadãs críticos, capazes de conviver e respeitar as pessoas e suas diferenças culturais, étnicas e políticas. Eu tenho uma brincadeira que eu faço normalmente com as alunas e os alunos sobre assim, como é que a gente faz então para conviver com as diferenças, né? Que desafio é esse? Para ficar mais concreto, eu falo assim, quando a gente olha aquele outro que a gente acha que está muito diferente da gente, como que é essa relação? Como é que a gente tem que pensar isso? Vamos supor que a gente tenha na sala de aula uma pessoa que pintou os cabelos de verde de um lado e de laranja do outro, né? O que efetivamente, o que lhe dá uma determinada identidade e especificidade num contexto em que as pessoas não têm cores dessa forma no cabelo, né? Como é que a gente vai entender, né? Você pode achar extravagante, você pode achar que é muito diferente, mas o que muda efetivamente na sua vida se a pessoa tem o cabelo verde, amarelo, azul, branco, né? Então, assim, isso não vai estar diretamente, quando a gente pensa num contexto de convivência social, isso é uma opção dela, em relação à vida dela,
e que tem que ser respeitada, porque no contexto social, a sua ação, ela não está atingindo efetivamente o outro, né? É nesse sentido. É um exemplo grosseiro, mas é só para a gente contextualizar alguma coisa. Aí eu desafio no seguinte sentido: e se a pessoa resolver colocar um chafariz na cabeça? Se ela vem para um contexto da realidade de uma sala de aula com um chafariz na cabeça, e aí? O que mudou? Né? Mudou que a ação desse sujeito, a ação dessa pessoa, né? A atitude que ela tomou agora está atingindo o outro. Quando a gente pensa na convivência social, eu acho tão importante a gente ter essa referência, né? Quando a gente está fazendo algumas ações que são ligadas à nossa vida e que não atinge a vida do outro, não atinge o coletivo, é pensar nessa discussão do individual e do coletivo. É o grande desafio. Quando eu quero respeitar o diferente, quando a gente senta para dialogar, né, em relação à nossa convivência, é fazer enxergar o outro que o limite dessa convivência ele tem que ser dado no contexto de que está atingindo a vida do outro e o outro não quer aquilo para ele. Então é isso que a gente busca fazer como reflexão. Tá? É assim, depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Eu só estou aqui pensando em como concretizar para vocês uma discussão que é muito teórica, né? Que fica no plano muito das ideias, do que a gente quer construir e como, no concreto, a gente pode dar conta disso. Tá? Então, eu estou tentando pautar alguns pontos para que a gente possa conversar depois. Tá? Então, vamos continuando. Movimentos no âmbito da legislação e documentos oficiais de educação. A gente já conquistou algumas coisas. Não podemos negar que a gente já tem algumas coisas no campo dos documentos, da legislação, que avançam no papel da educação e no papel da escola frente aos desafios do convívio com a diversidade sociocultural. Então, nós temos os próprios PCNs. Em várias passagens, eu não vou entrar no mérito, tá? Porque nós temos algumas visões críticas relacionadas aos PCNs, eu não vou entrar nesse mérito. O papel aqui dos PCNs é no sentido que eles já destacam as questões ligadas ao papel da escola, ao papel da educação, ligados ao contexto da diversidade. Já tem aí elementos para que a gente possa pensar, tá bom? Os temas transversais, a gente sabe que nós temos o tema transversal pluralidade cultural, que dá conta também de mostrar para a gente algumas diretrizes, alguns pontos fundamentais dessa discussão, inclusive da diversidade cultural brasileira. E ali reivindica e coloca a importância de se trabalhar na escola e de se fazer com que essa criança em processo de desenvolvimento consiga respeitar esses vários aspectos da cultura brasileira e suas diferenças. As diretrizes curriculares nacionais para o funcionamento das escolas indígenas. Eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos relacionados à temática indígena na escola. Eu acho que hoje é um dos grandes desafios também para a gente pensar a discussão das diferenças na sociedade. Então, nós temos aqui um pensar, os povos indígenas do Brasil têm aspectos ligados à especificidade das suas questões culturais, e eles têm escolas nas aldeias, bilíngue, e que trabalham as questões específicas da sua cultura, o projeto pedagógico voltado para as questões da sua cultura. Nós temos as diretrizes educacionais para a educação especial na educação básica, então é um pensar da educação para as pessoas com deficiência, como fazer, como construir uma questão da aprendizagem nesse contexto das deficiências. As diretrizes operacionais da educação básica para as escolas do campo. Olha que interessante. Então, a gente tem vários aspectos dessa diversidade que existe no nosso contexto brasileiro e que os documentos da educação, a legislação já estão dando conta de pensar. E isso não significa que na prática, na realidade da escola, esteja funcionando tão bem quanto está previsto nos documentos. Essa é uma outra história. Tá? As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana.
Uma das grandes conquistas que a gente tem é essa lei, né? Nós temos as diretrizes curriculares, nós temos a lei 10.693/2003, que também trata da questão do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, que é uma grande conquista no sentido de trazer novos olhares para a história do povo afrodescendente no Brasil. Então, conhecer melhor a África, o povo brasileiro conhece muito pouco sobre a África, e o que conhece da África está muito ligado ao que os meios de comunicação divulgam, né? E a importância de se saber, né, da formação do povo brasileiro, o que isso representa, até para que a gente possa enfrentar as questões ligadas aos preconceitos, à discriminação e ao racismo que existe na nossa sociedade. Então, a educação aqui, o papel da escola é muito importante para enfrentar. Como que eu posso começar esse enfrentamento? Ora, conhecendo a própria história, né? Então, conhecendo quais são as origens, né? Nós só podemos entender como somos hoje, por que somos hoje, né? Se a gente resgatar um processo histórico da nossa formação, das questões ligadas à nossa cultura, né? Então, esses são alguns aspectos que eu só destaquei para a gente lembrar, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista das diretrizes, né, a gente consegue ter alguns avanços. Agora a gente precisa parar, pensar, refletir e conquistar isso na prática. Porque está sendo difícil, a gente tem conhecimento disso. Eu trabalho com alguns vídeos com as minhas alunas, com os meus alunos no curso de pedagogia, voltados para a fala de professores no contexto da educação básica. E existem infinitas reclamações, né? Até a gente resgatou uma discussão voltada para o Antônio Novoa, da questão da escola transbordante, né? Dos novos papéis da escola, e que muitos assim estão absolutamente desesperançosos, né? Achando assim que a escola perdeu-se nesse contexto e agora ela não cumpre papel nenhum, porque a criança e adolescente, de um modo geral, saem de um contexto escolar com sérios problemas, né, de aprendizagem, que é o papel seria fundamental da educação, que é a aprendizagem da escola, né, não está se concretizando, porque nós temos problemas nesse sentido, e que a escola hoje tem cumprido vários outros papéis e que ela se perdeu no processo. Até quando eu chego para discutir as questões ligadas aos povos indígenas, ou que eu venho com um contexto dos projetos ligados à questão da diversidade, as pessoas muitas vezes falam, nossa, mas a gente não dá conta mais, é muita coisa para a escola, né? Então, assim, é uma reclamação de que eu não consigo mais pensar de tanto papel que a escola tem e que o professor está extremamente sobrecarregado. Então, eu acho que essa fala e esse desabafo, ele tem muito a ver também com a falta de uma percepção política, né? De uma construção de que a gente tem que fazer, que os instrumentos nós temos, que são os instrumentos legais. Agora, a gente precisa cobrar que eles sejam efetivos, que eles efetivamente se concretizem. E que a gente invista no campo do conhecimento, no campo do pensamento, da reflexão, para se superar, né? Porque não existe fórmula, efetivamente, né, para que a gente consiga dar conta dessa realidade tão diversa. Então, nós precisamos nos desafiar o tempo todo, estudar o tempo todo, buscar parcerias o tempo todo para que a gente possa, no dia a dia, no cotidiano, enfrentando essa realidade e superando. Então, olha só, os instrumentos legais estão dados, foram pensados para essa transformação, né? São resultantes da luta dos movimentos sociais. Eu nunca deixo de mencionar isso, né? E eu vou reforçar mais uma vez a importância dos movimentos sociais para as mudanças na sociedade, né? Mudanças no campo das políticas públicas e no campo da educação, né? Tenho lido vários autores que fazem todo esse movimento das questões dos movimentos sociais, né? Cobrando, né, dentro da educação, alguns posicionamentos e algumas mudanças pedagógicas, tá? Em defesa da democratização da educação, isso é uma luta grande que vem desde lá dos pioneiros da educação, né? E a gente está ainda lutando, nesse início do século XXI a gente está lutando, estão dando um novo impulso nas ações político-pedagógicas voltadas para a transformação das práticas curriculares na escola.
Uma outra coisa importante que a gente tem que pensar é essa coisa também do currículo, né? Eu vou fazer pelo menos 2 pontuações importantes nesse contexto da diversidade, a importância da gente pensar o currículo, tá bom? Eu falei de desafios e falei que tem novos desafios, tem mais desafios por aí, né? As escolas e universidades, nós estamos aqui no campo da formação de professores, de professoras no nível superior, né? Desconstruir uma estrutura curricular monocultural, né? Para quem tem estudos ligados à área de currículo, quem tem na disciplina didática algumas discussões já sobre isso, a gente vai perceber o seguinte: o que seria um currículo monocultural, né? Currículo, vocês sabem que é fruto de uma relação de poder. Quem decide o que entra e o que não entra, né? Dentro de um conteúdo, dentro da formação de um curricular, né? Então, são relações de poder que estão aí. E aí, assim, a gente entende, né? E a gente pode pensar um exemplo concreto. O governo do Estado de São Paulo retirou as disciplinas de História, Geografia e Ciências do primeiro ciclo, né, da educação no Estado. Quem decidiu isso? Por que isso foi considerado que não é interessante nesse momento e é considerado em outro momento, por exemplo? Né? Baseado em fundamentado em quê? Né? Então, assim, o que entra e o que sai, né? A seleção, e monocultural em que sentido? Né? Por exemplo, nas questões ligadas aos saberes, nós temos sempre, nessa nossa sociedade moderna, uma hegemonia no campo do conhecimento que é científico. Que não é científico, então é descartado, é alguma coisa que não tem validade. E hoje nós temos outras compreensões também, outras formas de conhecimento que não só o científico e que tem também validade e que também tem que estar no contexto da escola. Isso é que é pensar a questão da diversidade cultural, né? Então, os múltiplos saberes. Então, quando a gente pensa numa estrutura curricular, a gente tem que pensar também no contexto desses múltiplos saberes, os outros conhecimentos que também são importantes e podem fazer a gente refletir sobre as realidades e outras realidades. Então, olha só, então a gente precisa desconstruir, né, e superar uma visão de currículo monocultural voltada para a valorização dos saberes da cultura da classe dominante, né, o que é importante. Garantindo a construção de currículos e práticas educativas multiculturais que valorizem e dialoguem com a diversidade de valores, saberes, crenças e costumes trazidos pelos alunos para a escola. Hoje a gente tem assim, projetos na área de língua portuguesa, por exemplo, muito interessantes, né, que valorizam dialetos, que valorizam determinadas formas de expressão, né, que tem uma certa musicalidade, né, e que muitas vezes, num contexto cultural hegemônico, pode ser tratado com preconceito. Não é isso? E aí o que acontece? Dentro do contexto escolar, trazer isso como uma forma de ser uma forma diferente de falar, uma forma diferente de se expressar, mas que não é inferior, não é menos, né, por conta disso. Então, acho que é uma discussão interessantíssima também, que é um enfrentamento, porque muitas pessoas não vão concordar com isso, né? Mas eu acho importante a gente pensar no campo aqui da multiplicidade dos saberes, da diversidade cultural relacionada à questão da formação do currículo. E em relação à formação dos professores, a gente tem aqui uma coisa que eu acho assim, muito, muito importante. Primeira coisa, quando a gente pensa no professor ou na professora. O professor e a professora é aquela que reflete sobre o que faz e faz escolhas sobre o que ensina, tá? Ou deixa de ensinar. E tem saberes múltiplos. Olha que coisa fantástica, né? Por que eu falei que a gente ia focar na importância dessa figura que é o professor e que é a professora? Porque toda vez que entra na sala de aula, né, muito embora tenha todo um planejamento que vem das discussões do projeto pedagógico, que vem das reuniões da HTPC, tem toda uma diretriz, né, ligada a todas as orientações, né, sobre o que ensinar, né, o como ensinar e tal, o professor é um sujeito, né, na sala de aula. Sua postura, inclusive sua postura política, ela é fundamental na condução desse processo. Se tem uma boa formação,
né? Se tem a compreensão do seu papel fundamental nesta construção de conhecimentos, pode sim fazer a diferença, né? Se tem condições, inclusive, de fazer determinadas reivindicações, de comprar determinadas brigas no contexto escolar, faz a diferença neste processo, tá bom? O desenvolvimento de práticas curriculares e pedagógicas multiculturais nas escolas implica na desconstrução de concepções preconceituosas e estereotipadas que impedem os professores, as professoras de perceber o trabalho com a diversidade cultural como possibilidade de democratização das escolas e da afirmação dessa instituição como espaço de formação crítica e cidadã. Se perceberem bem, tem alguma coisa aqui na minha fala que se repete, né? Que reforça. E são diferentes autores que estão trazendo essa coisa que é muito importante, que é a questão do trabalho com a diversidade e a questão de um processo da importância, né, que esse trabalho com a diversidade vai consolidar essa questão da democratização no espaço das escolas. E se a gente consegue construir isso dentro das escolas, a gente tem condições de formar essa criança, de formar esse adolescente para ter essa prática, para ter essa postura nos outros espaços sociais em que circula, em que se insere. Tá bom? É esse o grande idealismo que a gente traz, né, com o papel da escola. Então, mais uma vez, olha só, a gente destaca a importância desse trabalho com a diversidade, da importância do professor ter essa formação para a gente, né, consolidar um processo de democratização nas escolas. Necessidade de investimento na formação inicial e na formação continuada dos professores. Eu tenho me deparado muito com os debates sobre currículo nos cursos de pedagogia. Quantos cursos de pedagogia no nosso país efetivamente enfrentam a discussão da diversidade cultural, né? Seria um tema transversal às diferentes disciplinas? Tem alguma disciplina específica que trata isso? Eu, por exemplo, sou professora de História da Educação, Sociologia da Educação e busco trazer esses debates, né, dentro das minhas disciplinas. Mas essa é uma atitude que eu assumo como professora, como educadora e das questões políticas nas quais acredito, na formação dos alunos. Mas e aí, como tem se dado? A gente tem todas as orientações que tem que dar conta disso, dessas discussões de diversidade. Mas se o professor não tem essa formação, como é que ele vai lidar com essas questões na sala de aula, né? Então, eis o nosso grande desafio. A gente pensa hoje em enfrentar também essa realidade da formação dos professores. Se não teve no seu curso de graduação essas questões ligadas a como enfrentar realmente, né, as dificuldades, né, do trabalho com as diferenças e com a sociodiversidade, então, que se invista aqui na questão de continuar, porque estudar a gente vai estudar a vida toda, não tem escapatória, né? Assim, hoje nós temos na sociedade da informação e do conhecimento, uma gama de conhecimentos muito grande, né? E que a gente tem que dar conta e tem que ir atrás mesmo, né? Nessa questão de se qualificar cada vez mais para trabalhar em contextos tão diversos. Então, se a gente não conquistou ainda, mas eu acho que tem que ser também uma briga política, eu estive num encontro na Federal de Uberlândia, onde a congregação já tinha votado, já tinha passado a questão de uma disciplina sobre as questões étnico-raciais para todos os cursos, não só os cursos de formação de professores, né, que é uma briga aí grande, né, que a gente está tendo no ensino superior. Nós conquistamos, por exemplo, a disciplina de Libras, não é isso? Né? Por que né, a disciplina de Libras está no contexto do ensino superior? A importância da gente conseguir fazer esse processo de comunicação, né? Então, assim, a gente ainda tem na formação algumas brigas grandes, políticas, porque é uma briga de poder, né, em relação a determinados conteúdos que são valorizados e outros que não são valorizados, e para a gente dar conta de, na sala de aula, no contexto da sala de aula, a gente ter condições de fazer um bom trabalho, um trabalho que seja, né, importante na construção dessas relações democráticas que a gente está pautando no nosso debate hoje. O docente ou a docente é um agente fundamental na construção do currículo. Não só a gente trabalha com a noção do currículo em ação, né,
que é aquele que efetivamente se concretiza, né, no chão da escola, é aquele que efetivamente é construído no cotidiano, né, não só dentro da sala de aula, mas nas outras atividades extracurriculares, que a gente busca fazer essa conciliação dos trabalhos dentro da escola, né? Porque se os assuntos são muitos, se os papéis que a gente tem, né, são muito grandes dentro de um contexto escolar, então que a gente possa, então, pensar, né, esse professor, essa professora como uma pessoa bem formada e tendo a condição, a capacidade de fazer esse movimento dentro da escola. De nada serve uma proposta curricular diferenciada, nada serve um projeto pedagógico lindo, maravilhoso, assim, né? De fazer chorar de tão lindo que ele é, tá? Se o mediador não tiver uma formação adequada e um instrumental, desculpa aqui, hein? Um instrumental que favoreça a sua eficácia, né? Eu estava dizendo para vocês que a gente ia focar um pouco na questão do professor, da formação do professor e da professora, mas, claro, que também entendendo que sozinho o professor não faz milagre. Ele pode ter todos os recursos maravilhosos para fazer um bom trabalho, mas se ele não quiser, ele não faz, isso a gente sabe. Mas também, se ele quiser muito e não tiver determinadas condições, ele também vai encontrar bastante dificuldades. Então, sempre pensando essas coisas todas ao mesmo tempo. A diversidade cultural tornou-se uma necessidade. Assim, não dá mais para fugir, não dá mais para adiar, tá bom? Devido às recomendações legais, né? E a valorização e reconhecimento das diferentes culturas que estão presentes no cotidiano da escola. Então, assim, é o grande movimento hoje. Por exemplo, eu estive conversando na APUESP recentemente, fiz visitas às escolas por conta de um projeto que desenvolvi, e estavam os professores muito preocupados com a questão da violência nas escolas, né? E aí, quando eu chego com uma temática ligada à diversidade, parece assim que é perfumaria, alguma coisa que não é tão importante, alguma coisa que não é fundamental, porque olha qual a gravidade das questões ligadas à violência, ao bullying na escola, que também é uma forma de violência. Então, eu falei assim, bom, olha só que interessante, se a gente pautasse as discussões na questão da diversidade, a gente poderia enfrentar as questões ligadas à violência na escola, porque pensa bem, quem sofre bullying na escola? O contexto do bullying está ligado a quê, realmente? Está ligado ao desrespeito ao diferente. Se a gente começa a fazer um trabalho focado no respeito ao diferente, a gente já tem condições de começar um trabalho legal contra a violência, né? Então, assim, as coisas não estão desconectadas, porque, assim, às vezes, você não parou para refletir. Porque se você parar para refletir, você consegue ver quantas questões muito interessantes você pode estar trabalhando, né, a partir da questão da diversidade cultural, da sociodiversidade cultural, dos aspectos que estão aí ligados, né, e aí enfrentando outras situações para além daquela em especial. Né? Então, se você vem, eu vou falar um pouco para vocês sobre a temática indígena. Você fala, nossa, mas é uma coisa muito... nem tem índio aqui, como é que é isso? Mas olha só, um projeto voltado para a temática indígena vai ajudar um monte em vários outros aspectos ligados à formação dos nossos queridos e queridas alunos e alunas. Tá? Então, isso eu vou mostrar para vocês como uma coisa que aparentemente você fala, nossa, mas é tanta coisa para a escola, estou tão sobrecarregada, a gente não dá conta de tudo, mas como você pode otimizar um determinado tema ou uma determinada temática e, a partir dela, trabalhar várias outras questões. A diversidade, que é um dos maiores desafios que nós temos hoje no contexto da educação, é uma forma da gente enfrentar isso. Outras questões. Tá bom? A incorporação da diversidade no currículo, estou insistindo sobre isso também, que é muito importante, deve ser entendida não só como uma ilustração, né? Então, às vezes a pessoa assim fala assim, a gente trabalha assim, a gente faz um trabalho específico aqui ou ali. Não é isso,
tá? Não é só uma ilustração, não é só um modismo, não é um dia da escola que a gente vai se dedicar especificamente a essa temática, depois a gente esquece porque tem outras coisas para fazer. Não é dessa forma que a gente tem que enfrentar a discussão. Antes deve ser compreendida no campo político, tenso. Tenso porque é briga de poderes. Tenso porque quando nós estamos no contexto da diversidade, ela não é tranquila, né? É assim, a gente pode ter uma visão idealista de que é muito lindo ser tudo diferente, né? Mas a convivência das diferenças, ela traz uma tensão, ela traz uma briga no campo político no sentido de reivindicações, de direitos, né? De diferenças, tá bom? Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Deve ser vista como um direito das pessoas, tá? E deve ser visto como uma questão que tem que ser vista também num campo tenso, e é por isso que eu tenho que administrar, e é por isso que eu tenho que ver as questões ligadas ao diálogo. Se tem tensão, porque existe conflito entre as pessoas, então a gente tem que estabelecer diálogos, tá bom? Então, o que a gente vai? Conviver com a diferença e com os diferentes é construir relações que se pautam no respeito, na igualdade social, na igualdade de oportunidades e no exercício de uma prática e postura democráticas éticas, tá bom? Quando eu falo do campo ético também, eu tenho que ter uma bela e boa compreensão sobre as questões ligadas ao senso de justiça, tá bom? A diversidade indaga o currículo, tá bom? Questiona esse currículo, a escola, as suas lógicas, a sua organização espacial. Quando a gente estava falando sobre a questão da acessibilidade, é indagar, né, as questões da organização espacial da escola e temporal, entender esse contexto. Então, olha só, na sua multidiversidade. No entanto, é importante destacar que as indagações aqui apresentadas e discutidas não são produtos de uma discussão interna à escola. Isso a gente viu mesmo. São frutos de uma inter-relação entre a escola, a sociedade, a cultura e, mais precisamente, da relação entre a escola e os movimentos sociais, porque, como eu disse, quem começou a fazer toda essa problematização, quem começou a provocar essas discussões no campo da sociedade, da escola, foram os movimentos sociais reivindicando seus direitos. Tá? Assumir a diversidade é posicionar-se contra as diversas formas de dominação, de exclusão, de discriminação. É entender a educação como um direito social e o respeito à diversidade no interior de um campo político. Tá bom? E aí eu queria trabalhar, agora nessa reta final, eu queria mostrar para vocês, então, como a gente pode trabalhar um tema que aparentemente está fora do contexto, porque a gente tem tantas outras prioridades, não é mesmo? E aí a gente consegue entender melhor que este tema, que este trabalho rende assim, infinitos frutos. Tá bom? Nós temos a Lei 11.645/2008, que é a lei, então, que determina que nos currículos da educação básica a gente tem que ensinar a temática indígena, além da já existia, mas agora a lei é uma complementação, né, da história da África e dos afrodescendentes, né, no Brasil. Essa lei, ela é de 2008 e até hoje ela está muito mal implementada, e quando se tenta implementá-la, as pessoas assim não têm muitos conhecimentos por conta daquela questão ligada à formação de professores e faz muitas vezes de forma equivocada. A efetiva implantação dessa lei possibilitará o reconhecimento das diferenças socioculturais existentes no Brasil. Tá? O reconhecimento dos direitos das sociodiversidades, por exemplo, aqui, que eu falei que eu ia focar os povos indígenas. Como assim? Tá? Como tem se dado a abordagem da temática indígena na escola? Tá? Nós não temos, de um modo geral, a presença do aluno indígena dentro da escola não indígena. Né? As aldeias elas já têm a sua escola base, a sua própria escola. E os indígenas que vão para o ensino médio e que moram próximos à cidade, em aldeias da cidade, eles frequentam. Mas isso não é o comum, não é o normal que acontece.
né, no contexto da sociedade brasileira. Então, como trabalhar essa questão com uma diferença que não está ali visível, né, no cotidiano da escola? E isso que eu falei que era interessante a gente pensar, tá? Bom, na questão da formação de professores e professoras, como a gente viu, os cursos de formação não têm pautado muito, não têm focado muito essa questão. São poucos os que tratam da história do Brasil de forma crítica, né? E, aliás, a gente tem tido sérios problemas, inclusive, com material didático. Eu tenho analisado material didático, apesar de todas as recomendações, apesar do MEC ter colocado uma série de coisas, de reformulação dos livros didáticos para a educação básica, ainda a gente tem problemas, tá bom? Em relação a isso. Formação que não permite ou promove oportunidades de reflexões que, por sua vez, possibilitem a desconstrução de alguns preconceitos criados e registrados na história do Brasil pelo olhar colonial e presentes no livro didático, salvo raras exceções, tá bom? Então, assim, eu trabalhei num contexto, aqui a gente tem imagens, por exemplo, de um livro didático, de um processo de colonização do Brasil, e o que a gente vê, o que a gente enxerga quando a gente vê uma ilustração como essa, que é uma pintura famosa e tudo mais, né? A gente vê um foco muito centrado, quem é personagem central, quem está sendo focado efetivamente, né? Assim, quem é o sujeito da história, né? Então, assim, quando a gente traz uma reflexão sobre um professor que tem uma formação focada na questão da diversidade, da sociodiversidade cultural, do multiculturalismo. O livro didático que ele trabalha, a apostila que ele trabalha, tem uma ilustração como essa, ou faz determinadas afirmações. Bom, eu estou com o material em mãos, o material está na mão dos alunos, o que é que eu faço? Olha a visão crítica que você pode ter em relação às coisas. Como que você pode construir com os alunos algumas perspectivas que não estão ali dadas? Porque o que está ali dado é um sujeito, é um foco principal, tem alguma coisa que é principal na ação e que a outra coisa assim está, não é isso? Então, a gente traz para o foco uma reflexão, a gente tem condições de fazer isso, tá? Então, eu trouxe duas ilustrações que normalmente tem em livro didático e que a gente pode, a partir daí, se nós tivermos formação para isso, trabalhar com os nossos alunos. A temática indígena, além de generalizada, é apresentada de forma fragmentada e, ao mesmo tempo, gerando um amontoado de informações desconexas, produzindo e reproduzindo preconceitos e estereótipos em relação aos povos indígenas do Brasil. O que a gente vai ter aqui? Ó? As abordagens de um índio genérico. Tudo é índio, uma coisa assim, né, que você não tem uma especificidade. Segundo os dados do IBGE de 2010, nós temos 305 etnias indígenas no Brasil, tá? E que são diferentes entre si, não é tudo índio igual, né? Porque são diferentes, são etnias diferenciadas. Então, se eu não tenho esse conhecimento, para mim é tudo índio, no dia do índio eu ponho uma pena na criança e fiz um trabalho com a temática indígena. Lê do engano, não é por aí. Então, a gente, para ter uma formação para trabalhar essas questões, precisa, se eu enfrento um livro didático, se eu estou num contexto em que as coisas estão se dando dessa forma, se eu tenho formação, eu tenho como fazer essa crítica, eu tenho como desconstruir essas ideias que estão sendo reproduzidas dentro da escola. Ainda a figura de indígena do século XVI, nossa, os índios, toda a cultura, e se eu tenho conhecimento que cultura muda, as culturas têm um processo de transformação, então eu tenho condições de falar que os índios hoje, tem índio de aldeia, tem índio que habita a cidade, tem índio que veste roupas, né? Hoje, como todo mundo veste, tem índios que andam nus, tem uma diversidade, né? Tem índio que usa computador, tem índio que vai para a faculdade, tem índio que vive lá na aldeia, tem índio isolado, tem indígenas de todas as formas. Então, a gente tem que abandonar essa visão, tá bom? Se eu tenho essa formação, eu posso fazer essa crítica, mas se eu não tenho, passa e eu reproduzo mais preconceito, né? O não índio, né? Então, se está com uma calça jeans e uma camiseta, então não é mais índio,
não é isso? Então eu preciso fazer essa crítica, não trazem mais características típicas do seu povo, então se não está com penas e não está com vestimentas típicas, eu recuso como uma identidade indígena. Então isso é muito complicado, porque não condiz com a realidade de uma compreensão da sociodiversidade, que inclusive também faz parte dos povos indígenas, que são diversos. Tá bom? Também é comum encontrar termos como assimilação e aculturação que não levam em consideração as mudanças culturais. Esforços em atualizar as práticas pedagógicas e tornar as aulas mais atrativas por meio de exposição de imagens. Então vai lá aquele dia do índio, a gente tem que fazer um projeto do dia do índio, eu junto uma série de coisas que eu peguei na feirinha, e aí não é exatamente isso. Tá? As etnias são diferentes, a pintura corporal é diferente, tá bom? As cores utilizadas por cada etnia é diferente. Então, se eu vou trabalhar a temática, então eu explico para os meus alunos, este é o Caingangue, esse é o Terena, esse é o Caiapó, tá? Esse é o Juruna, são diferentes entre si, nós temos que respeitá-los na sua diferença, não é tudo índio, genérico. Tá? Se eu tenho essa formação, eu tenho como fazer esse trabalho. Se eu não tenho, eu reproduzo. E as coisas, o que vai acontecer na realidade social que nós estamos assistindo hoje? Tá? Né? Uma violação dos direitos dos povos indígenas é a sociedade passiva, porque também nem tem mais índio, não é índio. Se eu não tenho essa formação, eu não tenho nem como posicionar, né, em relação à questão das graves violações de direitos que os povos indígenas estão sofrendo hoje no nosso país. Então, assim, se eu não tenho como entender essa realidade, eu simplesmente a reproduzo e eu, mais do que isso, estou contribuindo, né, para a discriminação, para preconceito. É essa grande preocupação que eu trago para vocês. Eu estou encerrando e vou trazer uma experiência que eu fiz com as alunas do curso de pedagogia. Nós fizemos dentro dos debates da história local e regional, que tem que ser trabalhado segundo os PCNs, e eu pedi para que elas trouxessem os livros que retratassem história local, tá, da cidade delas. E aí nós vimos o quê? Uma historiografia tradicional, completamente tradicional, pautada assim, por memorialistas, e aí a gente viu, por exemplo, os sujeitos da história totalmente negligenciados, porque ali só aparece um sujeito, que é o desbravador, que é homem, diga-se de passagem, né? Se você é professor, se você é professora, tem uma boa formação, você tem condições de fazer a crítica a esses livros. No dia do aniversário da cidade, vamos fazer uma pesquisa sobre o surgimento da cidade, quando ela se transformou em município. E aí, quando você tem essa história e você vê que o que os alunos conseguiram pegar na historiografia é tradicional, né? Se você percebe que o único sujeito da história é um homem, é branco, é o colonizador, né? Então, assim, você tem como fazer um movimento crítico, né, dentro das questões ligadas à sociodiversidade e destacar a importância das mulheres, o papel das mulheres na história, tá? Os povos indígenas estavam aqui antes de todos, né? Qual é a história deles? Por que não tem registro histórico sobre isso? Por que será? Né? Então, assim, o que aconteceu com eles quando a chegada dos outros invasores, dos outros, né, chegaram? O que aconteceu? Então, o papel das mulheres, dos trabalhadores. Então, se eu não tenho uma historiografia crítica, uma historiografia que dê conta disso, mas eu tenho formação para isso, eu tenho condições, então, de fazer até uma análise crítica com as crianças sobre esse material. Tá? Então, é essa a grande contribuição. E aí a gente tem condições de começar a fazer um trabalho de respeito à diferença, né? E uma diferença que vai dar conta, né, de um contexto social mais amplo. Ou seja, a gente tem condições de, dentro da escola, fazer os debates, e quando eu ver a notícia na televisão, né, de que povos indígenas estão sendo expulsos das suas terras, que estão sendo mortos, assassinados, eu tenho como posicionar. Eu tenho como falar assim, isso é uma violência, um desrespeito aos direitos, né? Porque eu aprendi na escola isso, né? Que tem toda uma história, que eles são diferenciados, né? E que eles têm direito às terras, né? Que eles são, né, tradicionais e tudo mais. Então, olha os movimentos que a gente pode fazer, só citando um exemplo, porque são muitos os exemplos relacionados à postura da formação de um professor crítico, reflexivo, pesquisador.
né? É assim, que tem que se desafiar a entender esse contexto da diversidade na escola, e uma diversidade na escola que também está pautada por aqueles que não estão presentes nesse cotidiano, mas que fazem uma contribuição fundamental para a formação do povo brasileiro, como é o caso aqui dos povos indígenas, tá? O meu tempo está se esgotando, eu queria agradecer imensamente a oportunidade, eu queria só reforçar mais uma vez, assim, que eu estou estreando com esse mecanismo, né, de falar, assim, com vocês através de um meio informacional, e que espero que tenha dado minimamente conta de alguns pontos fundamentais, porque essa história é longa, tá? Eu trago para vocês aqui uma bibliografia bem interessante. Olha aqui, os nossos povos indígenas. Uma bibliografia bem grande em relação a essas discussões e grandes expressões do nosso país que estão pensando a diversidade na escola, que estão pensando nas questões da formação dos professores e como que a gente, no cotidiano, a gente pode fazer esse trabalho, tá bom? Então, eu aguardo, fico aqui no aguardo, segundo as instruções, não é mesmo? Se alguém gostaria de fazer algumas colocações, se alguém gostaria de, né, fazer alguns questionamentos em relação à minha fala. Agradeço imensamente, tá bom? E aguardo vocês.